Pessoal, beleza? Bom, a gente já está já pelo Zoom, pelo Facebook. A gente vai começar a aula sobre estequiometria e a gente vai falar alguns princípios básicos aqui da estequiometria que vai ser essencial para vocês, tá? E também fazer aquelas continhas, né? Que às vezes o pessoal tem muita dificuldade. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. O pessoal tem muita dificuldade nas provas e você vai ver que não é nada daquilo, tá? Pelo menos a estequiometria da forma que cai na prova da Unifenas é sempre mais tranquila, sempre conta direta, objetivo já, você não vai ter nada de mais aí, tá? Na questão do cálculo estequiométrico. Então, a gente vai começar já direto na estequiometria. Espero que vocês tenham visto as leis ponderais ontem, tá? E eu vou passar para vocês aqui já direto. A gente vai falar para vocês o que é mais importante no caso da estequiometria, quais são os três elementos básicos que você não pode esquecer para fazer aí um cálculo estequiométrico, tá? E para você acertar aí na prova e bem na prova de vocês e fazer o que é fundamental aí para a prova. Então vamos lá. Deixa eu só mudar a visualização aqui. Para a gente começar a aula. Eu não sei por que cargas d'água aqui, o negócio está meio lento, está travando um pouco aqui hoje, não sei por que razão. Mas vamos lá. Então aqui você tem isso, agora deu certo. Aí você tem então a parte da estequiometria. O que seria a estequiometria? A estequiometria é você fazer então, tá? Cálculos em função das quantidades de reagentes de produtos que você tem, que você está trabalhando, tá? Então assim, nós vamos ver que se você olhou aquela aula de ontem, se você já havia assistido, nós vimos as leis ponderais, nós vimos ali os princípios da conservação da matéria, né? A mesma quantidade de reagente que está entrando vai sair exatamente a mesma quantidade de produto, desde que eu esteja no ambiente fechado, né? Que é o princípio de conservação de Lavoisier. Você tem também o princípio da paridade de Proust, né? Quantidade de reagente que entra, no fim, vai ser proporcional com a quantidade de reagente que sai. Então, mais ou menos aquela questão do balanceamento, se está entrando ali, por exemplo, 10 oxigênios, vai ter que sair de alguma forma 10 oxigênios do outro lado, tá? Então, você tem um princípio. E o princípio estabelecido também pela lei de Dalton, que se pelo menos um dos reagentes varia, então o produto vai variar de forma proporcional. Então, seria os três princípios básicos aí que nós temos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Quando a gente olha aqui para a estequiometria, quando a gente olha aqui para o cálculo estequiométrico, a gente vai ver aqui alguns detalhes interessantes sobre essa questão. Vamos dar uma olhadinha? Então, eu preciso aqui, ó, as regras fundamentais da estequiometria, eu preciso aqui de três fatores básicos. Qual que é o fator básico? Muitas vezes pegam vocês pelo pé aí. Primeiro fator básico é você tem que escrever a reação química, tá, que você está trabalhando. Segundo fator é você balancear os coeficientes dessa reação, e para balancear esses coeficientes dessa reação pode ser pelo método mesmo da tentativa, normalmente dá certo, tá? Dificilmente você vai ter que utilizar aí o princípio de oxirredução para o balanceamento redox, tá? E o terceiro aspecto da estequiometria que é fundamental é você, então, fazer uma regra de três sobre aquilo que você está trabalhando. Então, você tem aí os três fatores básicos, tá, da estequiometria para fazer um cálculo estequiométrico. Então, primeiro, fazer a equação, tá, de acordo com o que ele está te dando no enunciado. Segundo, tá, você vai fazer, além da equação, você vai fazer o balanceamento, tá? Então, o princípio fundamental.
E o outro princípio, que é muito fácil, é coisa da matemática elementar, que vocês já conhecem bem, que é a famosa regra de três, tá? Então, o último aí, você vai montar uma regrinha de três sobre aquilo que você está calculando, ou aquilo que está pedindo para você calcular. Então, bem simplesinho, bem fundamental. Então, esses são os passos que a gente vai adotar. Então, só para a gente entender, primeiro entendendo aí, Zé, o que é massa molecular de um composto, como é que eu comparo um composto, eu comparo reagente, comparo com os produtos, etc. Tal. Como é que eu vou fazer isso? Vamos entrar direto já num exercício aqui, porque estequiometria é puro exercício, para a gente começar a enxergar aqui alguns detalhes interessantes. Vamos lá então, como é que eu faço um cálculo estequiométrico? Eu estou entrando direto no exercício, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês viram as leis ponderais ontem, tá? E estou partindo do pressuposto também que isso aqui não é matéria nova, obviamente, para vocês. Em algum momento da vida vocês já viram aí cálculos estequiométricos. Então, não é nada de diferente para ninguém. Tá dentro daquilo que vocês já estão habituados, já estão acostumados a ver aí. Olha só, vamos fazer um primeiro exercício aqui para eu entender. Primeira coisa que eu tenho que me preocupar é, eu tenho que ter a fórmula química, tá? Tem que ter a fórmula química, não necessariamente. Atualmente, geralmente, né, nós damos nas questões, e isso vai acontecer na prova da Unifenas também, no cálculo estequiométrico, você vai ter a equação, tá? Antigamente, até os idos lá de 2008, mais ou menos, a gente era mais malvado um pouquinho, tá? Então, quando a gente colocava um exercício de estequiometria, não eu, os professores de uma forma geral, ele colocava no enunciado alguns dados sobre os compostos, aí colocava lá, por exemplo, ácido nítrico, aí você tinha que saber escrever essa fórmula do ácido nítrico, tá? Reagindo, sei lá, com hidróxido de cálcio, aí você tinha que montar a fórmula. Se você errasse na montagem da fórmula, se você não soubesse a carga, etc, tal, você errava em todo o cálculo estequiométrico. Então, hoje em dia, nos vestibulares em geral, inclusive da Unifenas, quando você está falando alguma coisa sobre um cálculo, normalmente você apresenta pelo menos a formulação para o aluno, tá? Para facilitar ele com a fórmula. Agora, a coisa que você tem que prestar atenção, aqui no caso, nesse primeiro exercício, eu já estou te dando a equação aí do ácido salicílico com anidrido acético, dando aspirina e água, eu já estou te dando a equação balanceada. Agora, toma cuidado que nem sempre isso vai acontecer. Alguns exercícios que você faz, então, o primeiro passo é você escrever a equação já está escrita no enunciado. Segundo passo é você balancear a equação. Então, você vai observar se essa equação dada ela está balanceada, porque é aí que muitas vezes você cai numa pegadinha, cai numa besteira e acaba errando, tá? O exercício. E o terceiro e último passo é você fazer regra de três, de acordo com aquilo que ele está pedindo, que ele está fundamentando no enunciado. Então vamos lá. Vamos analisar aqui esse primeiro exercício aqui. Ele diz assim, analgésicos que apresentam como um de seus constituintes a aspirina. Então, nas provas da Unifenas, sempre aparece paracetamol, sempre aparece ibuprofeno, tá? Sempre aparece aspirina ou ácido acetil salicílico e assim vai, tá? Dipirona, você sempre vai ter essas fórmulas aí, tá? Então, isso aí não muda muito. Aqui agora eu coloquei aspirina, que pode ser sintetizada através da reação representada pela equação abaixo. Então, o que está falando a equação abaixo? A equação abaixo está te mostrando aí o ácido salicílico, que é esse composto aqui, ó, tá? Composto orgânico. Esse ácido salicílico, ele está reagindo com o anidrido acético e está formando aqui, ó, aspirina e liberando água, tá? Ah, Zé, e aí? O que eu tenho que ver, Zé? Primeira coisa que você tem que ver, você não tem que analisar como é que está o balanceamento dessa equação. Ah, Zé, eu tenho que analisar como é que está o balanceamento dessa equação. Então, ó, aqui você tem o que nós chamamos de reagente, depois da seta você tem o que nós chamamos de produto. Então, preste atenção se você tiver alguma dúvida para você calcular massa molecular, o que é massa molecular, qual que é a massa molecular do ácido salicílico, qual que é a massa molecular da aspirina, blá, blá, blá. Você vai ter que saber fazer isso e isso é fácil. Se você tiver alguma dúvida, você vai aprender nessa aula aqui, isso que não vai ter nenhum problema, não. Você vai achar essa aula super fácil,
Depois eu passo outras listas para você fazer em casa, mas você vai tentar fazer essa lista depois sozinho, que é fundamental. Isso aqui é igual aquela lista de genética. Se você souber fazer essa lista com 10 exercícios aqui de estequiometria, você não vai ter dificuldade de fazer outros exercícios de estequiometria, não, tá? Que basicamente aqui tem todos os derivados e tal que pode cair nessa lista. Então, assim, ó, vamos analisar aqui, ó, com relação se a equação está ou não balanceada, tá? Então, tudo que está entrando tem que estar saindo. Vamos dar uma analisada aqui, se esse balanceamento... Às vezes eu te dou um coeficiente aqui apenas e não te dou os outros. Tem que tomar cuidado. Sempre você vai olhar para a equação para ver se ela está balanceada. Dá uma olhadinha, então. O que é o balanceamento? O número de átomos que eu estou entrando aqui como reagente, ele vai ter que estar saindo aqui como produto. Então, vamos dar uma olhada? Olha só. Aqui eu tenho, ó, carbono, né? Você vai analisar o carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Tenho 7 carbonos, tá? Então, ó, carbonos eu tenho 7 de cá, eu tenho 2 vezes 7, 14 carbonos, beleza? 14 carbonos. Beleza, aí eu tenho aqui reagindo com mais 4 carbonos. Então, eu tenho 2 vezes 7, 14, com mais 4, 18. Zé, eu tenho 18 carbonos aqui. Então, ó, pelo princípio de Proust, tem que sair 18 carbonos para cá também. Mesma quantidade que entra, tem que sair. Aí você vem aqui e analisa, ó. 2 vezes 9, 18. Beleza, Zé. Então, o número de carbonos que estão, ou de carbonos que estão entrando, eles estão saindo, tá? Não tem carbono mais aqui, então entra 18, saem 18. Aí aqui, ó, cuidado, ó, eu tenho, ó, 2 vezes 6 hidrogênios, eu tenho 12 hidrogênios. 12 hidrogênios com mais 6 hidrogênios aqui, eu também tenho 18 hidrogênios. Zé, eu tenho 18 hidrogênios entrando. Quantos hidrogênios saindo que eu tenho que ter? 18 também. Vamos ver se dá? Ó, 2 vezes 8, 16. Com mais 2 aqui, ó, deu 18. Significa que o número de carbono e o número de hidrogênio até então analisado, eles estão balanceados. O número que está entrando está saindo, tá? E aqui você verifica o oxigênio agora, ó. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Com 3 oxigênios aqui, 9, tá? Zé, quanto que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 2 vezes 4, 8. Com 1 que saiu aqui, 9. Então, quer dizer que o número que está entrando de oxigênio está saindo. Está entrando 9, está saindo 9. Ou seja, a equação está balanceada. E lembrando você que sempre quando eu não tenho nada na frente do composto aqui, ó, não é que eu não tenho nada, eu tenho pelo menos um composto desse aqui que está aqui explicitado, tá? Então, é como se eu tivesse o número 1 aqui mesmo. Você não precisa colocar, porque um composto está aqui. Ah, Zé, você tem água aqui, né? Tenho uma água. Não precisa colocar uma, porque a água já está aqui, tá? 1 vezes a água vai dar uma água, então precisa colocar uma. Então, essa equação, segunda etapa, primeira etapa ela está escrita, segunda etapa, essa equação está balanceada. Agora, vamos analisar o que ele está pedindo, tá? Se misturarmos 1,38 gramas de ácido acetil salicílico, tá aqui, ó, o ácido acetil salicílico. Se a gente misturar com excesso de anidrido acético, se vai misturar com excesso de anidrido acético no meio, a massa da aspirina obtida em gramas será D, tá? Aí ele te dá aqui, ó, ele vai te dar aquilo que nós falamos para vocês na aula passada, quando nós falamos de massa atômica, tá? Ele vai pegar aqui o carbono ele tem 12 U, tá? Aquele 1/12 da molécula de carbono, blá, blá, blá. Então, ele tem 12 U carbono. Ah, Zé, se ele tem 12 U, o que significa 12 U? 12 gramas por cada mol. O hidrogênio, ele tem uma unidade. O que é uma unidade? 1 grama por mol. O oxigênio, você vai lá, olha na tabela periódica e tal, e tem 16, tá? U. 16 U representa 16 unidades de massa, que é a mesma coisa que 16 gramas em cada mol. Zé, o que é o mol? O mol, né, é aquele conceito que você tem base, tá? Em função do tipo de composto que você está trabalhando. O mol representa 6,023, tá? Cada mol átomos de determinado composto. Então, não dá para você comparar o mol, por exemplo, do carbono com o mol do hidrogênio, porque são átomos que têm tamanhos diferentes. Mas o que eu posso dizer para vocês, do flúor do Franço, Zé,
são átomos que têm tamanho diferente, tá? Ah, mas quanto que ele ocupa de volume? O volume pode ser diferente, mas a quantidade de átomos é a mesma. No mol, eu tenho 6, resumindo aqui, né? Não precisa ver 6,02, etc. Vamos lá, em alguns exercícios a gente vai usar 6,02, mas vamos usar o número de Avogadro. Então vai ser lá, ó, Avogadro, vai ser lá 6 vezes 10 a 23 átomos. Pode ser também 6 vezes 10 a 23 moléculas, depende daquilo que está sendo perguntado no enunciado. Então vamos ver o que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo que se você misturar, então, 1,38 tá, gramas desse ácido salicílico com excesso de anidrido acético, você vai ter a formação da aspirina aí, tá? Que é o ácido acetil salicílico aí somado à água. Então, olha só o que vai acontecer. Você está misturando isso, ele quer saber quantos gramas de aspirina você produz com 1,38 gramas, tá, de ácido salicílico. A primeira coisa que eu tenho que saber é a massa molar do ácido salicílico para produzir aspirina. Então, tem dois elementos aqui que estão sendo destacados. O ácido salicílico, e você vai marcar esse elemento na resolução do exercício, e a aspirina. Zé, como é que eu calculo a massa molecular do ácido salicílico? Como é que eu calculo a massa molecular da aspirina? Então, você vai prestar atenção aqui que a gente vai ver, que a gente vai ver essa resolução, tá? Zé, não posso errar isso, né? Não pode errar isso, tá? Você não pode errar esse tipo de coisa. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei lá agora, ó, peguei o ácido salicílico, aqui você tem o anidrido acético, está formando aqui aspirina e está liberando água. Eu falo para vocês o seguinte, ó, depois do final da aula, eu vou passar essa lista para vocês aqui também, tá? Vocês vão ter a lista aí para vocês fazerem em casa e passo também esse PDF aqui para vocês verem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular a massa molecular, tá? Zé, o que é a massa molecular? Bom, cada composto desse aqui, ele tem uma quantidade efetiva de átomos, tá? Então, aqui, por exemplo, tenho 7 carbonos, aqui eu tenho 6 hidrogênios, eu tenho aqui 3 oxigênios. Então, ó, dá para eu saber a massa atômica de cada um e calcular a massa molecular na molécula inteira, tá? Da reunião do carbono, hidrogênio e oxigênio desse composto, para eu fazer o cálculo estequiométrico. Então, na estequiometria, é fundamental você calcular a massa molecular e você prestar atenção quando você está calculando. Por exemplo, eu falei para vocês aqui que você tem para o ácido acetil salicílico, você tem aqui, ó, para o ácido salicílico, aliás, você vai ter aqui 7 carbonos se fosse uma única molécula, tá? Mas eu estou trabalhando aqui, ó, com 2 mols de ácido acetil salicílico, é o que está me dizendo aqui na frente do balanceamento. Estou trabalhando aqui com 2 mols, ou com 2 moléculas, tá? Ou com 2 ácidos acetil salicílico, que está reagindo com apenas um anidrido. Então, ó, como eu tenho 2 aqui, ó, toma cuidado. Na hora de você calcular essa massa molecular, o que você vai fazer? Ó, 2 vezes 7, eu tenho 14 carbonos, tá? Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 6, eu tenho aqui, ó, 12 hidrogênio. Aí você vem aqui e coloca 12 hidrogênio. E aqui eu tenho, ó, 2 vezes 3, eu tenho o quê? Eu tenho 6 oxigênio. Se você esquecer de multiplicar o coeficiente do balanceamento sobre a quantidade de átomos que você tem, você vai errar todo o cálculo estequiométrico. Então, muitas vezes você olha aqui, já vou colocar 7, 6 e 3. Agora, vem aqui, ó, 7, 6 e 3 dobrado, porque eu preciso do balanceamento. Sem o balanceamento, eu erro todo o cálculo estequiométrico. Beleza, aí eu vou lá e olha, ele te deu lá, ó, o dado aqui, ó, carbono, aqui no final do exercício, 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16. Aí o que eu fiz aqui, ó? Carbono, 14 vezes 12, 168. Ó, hidrogênio, 12 vezes 1, 12. E o oxigênio, tá, que é 16, eu tenho 6 vezes 16, 96. Aí eu somei tudo isso aqui, eu tenho o que nós chamamos de massa molecular desse composto. Então, qual que é a massa molecular de 2 mols, tá? Na verdade, aqui, de 2 mols desse composto aqui, Zé, do ácido salicílico, então, do AS, né? Que é utilizado para desentupir também, para afinar o sangue, como o pessoal fala, e para raliar o sangue. Qual que é a massa molecular que eu tenho? 276 gramas por mol. Então, o enunciado,
ele está falando, ele está pedindo para você, ó, a relação entre o ácido salicílico e a produção, tá, da aspirina. Aspirina, esse composto aqui. A gente vai lá, vai calcular a massa molecular da aspirina. Também é bem facinho, não é um exercício bem fácil que não daria para você errar, nem se você fizesse o maior esforço do mundo. Então, vamos lá, massa molecular da aspirina. Aqui eu tenho, ó, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho duas aspirinas aqui, ó, tá? Tem que olhar o coeficiente. Então, ó, quantos carbonos eu tenho? 2 vezes 9, 18 carbonos. 2 vezes 8, distributivo aqui, 16 hidrogênios. E 2 vezes 4, 8 oxigênios, tá? Então, para cada carbono eu sei que a massa é 12, para cada hidrogênio a massa é 1 e para cada oxigênio é 16. Então, eu vou fazer aqui, ó, 18 vezes 12, 216. Tá aí, ó, 16 vezes 1, 16, 8 vezes 16, 128. Achei aqui, ó, a massa molecular. Zé, quanto que é a massa molecular da aspirina? 366 gramas por mol. Ou quando eu consigo achar essa massa molecular da aspirina, praticamente acabou meu exercício. Por quê? Ele está pedindo aqui, ó, se misturarmos 1,38 gramas de ácido acetil salicílico com excesso de anidrido acético, qual será a massa da aspirina que vai ser formada? Agora acabou o exercício. Agora só regra de 3. Última etapa do cálculo estequiométrico, você vai fazer aqui uma regrinha de 3 simples. Olha como é fácil aqui, ó. Se em 276 gramas de AS, tá? Ácido acetil salicílico, eu tenho, né, 300, eu consigo produzir 360 gramas de aspirina, então 276 gramas de AS, eu consigo produzir 360 gramas de aspirina. Ele quer saber quanto que 1,38 gramas de AS, tá, vai produzir de aspirina. Então aí é regra de 3, só isso. Depois que você achou as duas massas moleculares, você vai ver qual o elemento que é incógnito que ele está pedindo, aqui é a quantidade de gramas de AS, você vai achar o valor X direto aqui, tranquilo, sem nenhum problema, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Então, aqui você vai multiplicar em X, né? 1,38 vezes 360, que é igual a 276 vezes X, tá? Então, eu vou achar o valor de X aqui, ó. O valor de X vai ser exatamente 1,8 gramas. Então, para 1,38 gramas de AS, eu consigo produzir 1,8 gramas de aspirina. É só isso. Nossa, Zé, parece que é tão difícil, né? Quando eu olho aqueles enunciados grandes, com grandes formas moleculares, eu tenho até problema quando eu olho assim para ver com relação a cálculo estequiométrico. Mas você pode tirar teu cavalinho da chuva, que não é difícil, tá? É só você prestar atenção. E a primeira coisa, você sabendo fazer o balanceamento, tendo em vista que, na maior parte, você vai ter a equação já bonitinha para você fazer aí. Tá? Se você souber fazer o balanceamento dessa equação, essa proporção, e não errar no balanceamento, o balanceamento eu creio que vocês devem saber fazer, né? Você usa aquela regra metal, a metal, nessa sequência, depois você balanceia carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Se tiver algum problema, depois a gente volta para essa questão do balanceamento. Mas eu creio que o problema de vocês não é balanceamento é questão de lógica apenas, não é nem da matéria. Aí você já acha o valor que você está procurando aqui, o valor direto, sem problema. Pessoal, alguma pergunta com relação a esse primeiro exercício, alguma coisa que você não entendeu eventualmente? Porque os primeiros agora são fáceis, tá? A gente vai Zé, aumentando as capacidades de pegadinha. Pode falar, velho. volta no outro slide só para mim perguntar um negócio. Aqui, né? O que é esse excesso de ani- anidrido acético? O que é o excesso? É Né? uma parte dele que está reagindo com o ácido salicílico. Mas essa parte aí, pelo cálculo estequiométrico aqui, ela passa a ser desprezível, tá? Ah, Se ele tivesse colocado assim, que o anidrido está reagindo totalmente, tá? Com o ácido salicílico, aí nós teríamos que considerar ele também no nosso cálculo. Agora, como ele colocou que é apenas o excedente dele, é apenas o que está sobrando dele na solução que está reagindo, então você não precisa levar em consideração esse excesso, tá? Então, toda vez que falar excesso, um pouquinho que está reagindo, etc., tal, né? Isso aí é desprezível no cálculo estequiométrico. Beleza? Aqui que é o Antônio, né?
Quem perguntou agora foi o Antônio? Acho que foi. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Vocês estão tudo dormindo hoje, ou tá é a primeira aula, essas coisas. O pessoal tá dormindo ainda, né? Vamos lá, então. Vamos olhar aqui agora, dentro dessa pergunta aí que o Antônio fez, acho que é o Antônio, né? Ó, dentro dessa pergunta aí que o Antônio fez, e agora, quando você precisa calcular, você precisa analisar os dois que estão reagindo? Tem situações, quem não fala excesso, não fala nada disso. Ele vai falar dos dois reagentes, tá? E aqui, ó, nós vamos trabalhar. Olha, eu, como ainda sou da velha guarda, eu gostaria de fazer um exercício assim, ó, hipoclorito de sódio reagindo com hidróxido de sódio, dando sal de cozinha e dando, que é ali? Não, aliás, o cloro reagindo com hidróxido de sódio, tá dando sal de cozinha, formando o hipoclorito de sódio e água. Aí vocês montariam uma reação. Mas eu não vou fazer isso, tá? Vai aparecer assim mesmo, tá? Do jeito que está aí, que você está vendo. A única coisa que você tem que prestar atenção nessa equação, quando você olha para ela já assim, será que está balanceada ou não? Vamos ver o que está falando aqui, ó. Ele diz assim, ó, o hipoclorito de sódio é uma substância comercializada em solução aquosa. Esse aqui é a famosa Kiboa, né? Água sanitária. Com o nome de água sanitária, que hoje em dia aí para o coronavírus, eles têm que passar no pezinho toda hora, né? Aliás, não no pé, no sapato que você está usando, né? Deixar uma toalha com Kiboa na porta da sua casa, porque quando você vem da rua, você pode ter, né, o vírus no pé que você carregou lá, o cara estava passando, espirrou, caiu o vírus fica até 72 horas, dependendo da superfície, ele fica vivo. Muitas vezes você leva no sapato, tá? Então, hipoclorito em solução aquosa, tem o nome de água sanitária ou água de lavadeira, possuindo propriedades bactericidas, né, e alvejantes, e também antiviral, nesse quesito, mata vírus também. Esse sal é produzido a partir do gás cloro, tá? Que é o Cl2, e da soda cáustica é o hidróxido de sódio, aquele mesmo que é utilizado para desentupir pia, de acordo com a reação a seguir. Então, ele te deu aí cloro, ele te deu o NaOH, produzindo aí, tá, como reagente, produzindo o sal de cozinha, o NaCl, mais o hipoclorito de sódio, mais água. Aí diz assim, determine as massas de cloro e de soda cáustica necessárias para a obtenção de 1.490 gramas de hipoclorito de sódio. Então, presta atenção. Ao contrário do exercício anterior, que ele fala só que ele reagiu com um excesso de anidrido acético, aqui não. Aqui eles estão reagindo aqui de forma integral, tá? Se eles estão agindo de forma integral, é importante eu saber aqui, ó, quanto de cloro produz o hipoclorito, tá? E quanto de NaOH vai ser utilizado para a produção do hipoclorito. Então, os dois elementos são fundamentais no cálculo estequiométrico. Só que toma cuidado. Ó, eu coloquei de outra forma aqui, ó. Empregue os seguintes valores de massa molecular. No exercício anterior, nós calculamos a massa molecular, porque ele te deu, tá, a massa atômica de cada átomo. Agora, nesse exercício aqui, não. O que está acontecendo aqui, ó? Nesse exercício, ele já te deu o Cl2, como ele te deu o Cl2, ele já está te dando direto, calculado, que bonitinho para você, a massa do gás cloro, tá? Então, o gás cloro apresenta 71 gramas por mol, já está te dando. O hidróxido de sódio apresenta 40 gramas por mol, tá? 40 gramas por mol, todo ele. E o NaClO, que é o hipoclorito de sódio, ele já está te dando aqui a massa molecular. Aqui é mais fácil ainda, ó. 74,5 gramas por mol. Você não precisa fazer no braço. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, dá uma olhadinha nessa equação aí. Vocês estão olhando a equação aí. Vamos ver. Perguntinha que eu faço e alguém vai responder aí. Essa equação, ela está balanceada ou não? A equação, então, nós já temos aqui essa equação escrita. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, essa equação está balanceada ou não? Tá ou não? Não.
Não. Isso aí, Breno. Não está balanceado. Então, você não vai cair em nenhuma bobagem dessa, entendeu? Então, se não está balanceada, próximo passo que nós vamos ter que fazer é balancear essa equação. E aqui é muito fácil, né? Primeira coisa que você vai analisar, lembrando da aula passada e da tabela periódica. Ó, primeiro que a gente balanceia são os metais. E aqui o metal que nós temos aqui é o sódio, grupo 1 da tabela periódica. Ah, Zé, eu tenho dificuldade de saber o que é metal e é metal. Eu ensinei você, você vai pegar a sua tabela periódica no final da prova e vai ver lá, tá? Onde estão os metais representativos, os elementos representativos, tá? Onde estão os metais entre os elementos representativos. Então aqui eu tenho sódio. Então é isso que a Marielle falou, ó. Tem um sódio aqui entrando. Tem um probleminha aqui, ó. Tenho dois sódios saindo. Ah, Zé, tem um entrando, tem dois saindo. Então, a primeira coisa, vou balancear metal. Esse é muito fácil, esse balanceamento. Se eu tenho dois aqui e um entrando, eu venho aqui e coloco dois de cá, tá? Para ele ficar com dois. Agora, presta atenção. Quem que é o ametal, Zé? O ametal é quem? É o cloro. Agora, olha para cá. O cloro, eu tenho dois cloros aqui entrando, eu tenho um cloro e outro cloro aqui saindo. Tem dois saindo. Então, a princípio, ele está balanceado, Zé. Não tem problema nenhum com ele. Beleza. Se eu coloquei dois aqui, ó, eu tenho dois sódios, mas eu vou ter dois oxigênios. Aí você olha para cá, ó. Zé, quantos oxigênios eu tenho de cá? Tem um entrando, mais, aliás, um saindo, mais um saindo. Tem dois. Então, tem dois de lá e dois de cá. Beleza. E se eu coloquei dois aqui, ó, eu tenho dois H também, tá? Dois hidrogênios. Aí eu olho para cá, tem dois hidrogênios. Então, o único coeficiente que eu tenho que colocar aqui, ó, é um 2 de cá, tá? O resto fica tudo com um mesmo, ó, um e um, tá? Aí a equação já está balanceada. Essa questão, essa equação é mais fácil. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Ele quer saber, então, qual que é a massa de cloro e a massa de NaOH necessárias para eu produzir 1.490 gramas de quiboa, tá? De hipoclorito aí de água sanitária. Então, qual que é, Zé? Bom, aqui nós vamos ter que fazer o cálculo, tá? Separado para cada elemento que ele está pedindo. Então, tanto para o cloro quanto para o hipoclorito. Porcaria aqui, tinha que travar agora, né? De vez em quando trava, né? Vamos voltar aqui no slide para a gente ver na resolução, para você enxergar aí a resolução. Então, aí você tem dois compostos atuando e trabalhando, tá? E a partir desses dois compostos, você vai ter aí, vamos ver aqui a resolução dele. Ó, esse aqui do anterior, desse agora. Isso. Vamos lá para a resolução. Olha só. Então, tem hipoclorito e aqui eu vou ter resolução. Zé, como é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, primeira coisa, você não pode esquecer, tá? Ele já te deu a massa molecular, quem que você está reagindo e quem que você quer produzir aqui, ó. Então, aqui nós temos duas reações. Primeira reação que você vai prestar atenção, ó. O cloro produzindo hipoclorito. E a segunda reação que vai te interessar aqui, ó, o hidróxido, que é a soda cáustica, produzindo hipoclorito. Então, eu fiz semi-reações aqui para você não confundir na hora de você resolver o exercício, para você não fazer nenhuma barbárie. Então, a primeira semi-reação, eu coloquei, ó, o cloro produzindo hipoclorito, está aqui, ó. E a segunda semi-reação, dividi aqui para você enxergar, ó, eu tenho 2NaOH produzindo aqui o hipoclorito, beleza? No enunciado, ele te deu lá, ó, que o cloro, o gás cloro, ele tem 71 gramas por mol e que o hidróxido de sódio tem 40 gramas por mol, tá? E o hipoclorito 74,5. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um, tá? Cl2 que está reagindo com, que está produzindo, tá? Um Na, ou que está contribuindo para a produção, um NaClO. Então tá 1 para 1. Então, beleza. Ele te deu que o cloro ele tem massa de 71
Então, 71 gramas de cloro produz aqui, ó, 74,5 gramas, que é a massa molecular desse composto. Aí agora ficou fácil. Eu quero saber 1.490 gramas de hipoclorito, quanto de cloro eu preciso. Então, regra de 3 simples, tá? X. Então, para 1.490 gramas, eu multipliquei por X aqui, ó, eu preciso de 1.420 gramas de quem? De cloro, tá? Então, separei, não tem erro. Agora, o que vocês erram muitas vezes é aqui, ó. Aqui dá um probleminha. Por quê? Aqui, ó, na semi-reação, eu vou ter essa semi-reação aqui, NaOH, e a quantidade de NaOH que vai produzir o hipoclorito de sódio, tá? Então, o que está acontecendo nessa semi-reação que muitas vezes dá BO? Aqui eu tenho, ó, 2 NaOH. Por isso que eu falo, se você não acertou os coeficientes no balanceamento no início do exercício, você erra todo o restante do exercício, tá? Então, se eu tenho 2 NaOH, são 2 NaOH que estão produzindo um hipoclorito, tá? Ah, então, Zé, se são dois, ele me deu no enunciado a massa de cada um. Ele me deu que cada um tem massa de quanto? De 40 gramas por mol. Ah, então se eu tenho dois NaOH, então eu vou ter 2 vezes 40, vai dar 80 gramas por mol. E 80 gramas por mol está produzindo 74,5 gramas por mol de hipoclorito. Ah, então se eu colocasse 40 aqui, eu ia errar tudo. Ia errar pelo menos essa segunda etapa aqui do exercício, tá? Então, para cada 80 gramas desse, você tem essa produção em gramas aqui de hipoclorito. 80 gramas de soda cáustica produz 74,5 gramas de hipoclorito. Quanto que ele quer saber? Ele quer produzir, então, 1.490, é o mesmo que ele queria produzir aqui, então não muda, né? 1.490 gramas de hipoclorito, eu vou ter aqui uma incógnita Y, tá? Fiz regra de 3 e vou ter que, ó, para 1.490 gramas de hipoclorito, eu preciso de 1.600 gramas desse composto aqui, ó, NaOH, que é a soda. Para 1.490 gramas de hipoclorito, eu preciso de 1.420 gramas do gás cloro, tá? Aí você resolve o exercício sem problema, direto e objetivamente. Alguma pergunta aí com relação a esse exercício? Ô Zé, eu tenho. Pergunte. É, tipo, a gente tem que saber a nomenclatura desses, tipo, Tem. NaOH. Eu tenho que saber que Tem que, esse e tal. tem que saber olhar para o exercício. Você não precisa saber colocar, fazer a fórmula, não, tá? Mas você tem que olhar. Lembra que a gente fez isso muito em sala de aula e outros exercícios? Falar, coloca o nome aí e tal, desse sal. Aham, Você tem que saber o nome dele. Isso você tem que saber, porque às vezes aqui, ó, você interpretar o que está escrito aqui, ó, por exemplo, hipoclorito de sódio. Você tem que saber que hipoclorito de sódio é esse composto aqui, ó. Aqui eu tenho tá. hipoclorito e tenho sódio, tá? Sim. Eu tenho que saber soda cáustica, por exemplo, o nome comercial dela, que é o hidróxido de sódio, tem que saber. Esse aqui é o gás cloro. Mas você não tem que saber montar a fórmula em função da nomenclatura. Você tem que saber identificar o composto com a sua nomenclatura, tá? Tá. Aí isso aí Aham. você vai usar a lógica e vocês não vão ter problema com Mas, relação a essa questão, né? mas vai ser, vai, tipo assim, se cair algum desses, vai ser aqueles lá que você passou pra gente? Vai. Eu passei bastante, assim, dos mais comuns, né, que a gente fez, né? Ácido bórico, ácido nítrico e tal. Normalmente Ah, cai os mais tá. comuns, entendeu? Ácido sulfúrico, ácido Beleza. sulfuroso. Isso aí normalmente são os mais comuns que caem. Então, Ah, tá. você tem uma dúvida, né? Esse aí é ácido sulfúrico, tem enxofre, se você tem dúvida, é ácido sulfuroso, H2SO3, tem enxofre, você usa o raciocínio lógico, vai falar, se tem enxofre, tem alguma coisa a ver com sulfídrico, H2S, então tem alguma coisa a ver com enxofre. Mas esse é o que menos vai dar BO para vocês na prova, porque o composto Ah, você vai então tá. identificar facilmente, tá? Uhum, obrigada, Agora, Zé. nada. Agora aqui, ó, aqui você vai ter um detalhe aqui interessante. Já começar a mudar um pouquinho. Nós temos exercício aqui. Primeira coisa, você olha para o exercício, você vai ver o enunciado, e sempre quando você está olhando para o exercício, você presta atenção nos nomes,
Normalmente, isso que a Marcela perguntou aqui agora, quando você tem um composto mais estranho, que você não está tão acostumado, tá? Normalmente a gente faz isso aqui, ó, quando acontece. Quando é algo que você já está acostumado, carbonato de potássio, por exemplo, que eu tenho carbonato, tenho potássio. Aí eu posso dar o nome dele aqui, que não é o caso desse exercício, mas eu posso dar o nome dele aqui, tá? Aí você tem a obrigação de saber que é carbonato. Agora, dá o nome, que nem um superperóxido de potássio. Como ele falou superperóxido, às vezes você não vai lembrar. Mas você sabe que ele é um óxido de potássio aqui, né? É um tetróxido de dipotássio, tá? Mas ele usou superperóxido, tudo bem. Mas aí você dá entre parênteses para favorecer para o aluno não ter problema com a nomenclatura quando não é uma nomenclatura tão usual. Aí você dá uma mãozinha, tá? Aí você vai ter aqui, né? O enunciado diz assim: Houston, we have a problem. Então, Houston, nós temos um problema. Ao enviar essa mensagem, em 13 de abril de 1970, o comandante da missão espacial Apollo 13, Jim Lovell, sabia: a vida de seus companheiros e a sua própria estavam em perigo. Tá? Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, aí ele te dá aqui, ó, o superperóxido de potássio, que é o K2O4, poderia ser utilizada para absorver o CO2 e, ao mesmo tempo, restaurar o oxigênio na nave. Então, você vai se atentando por aquilo que ele está falando, tá? Essa questão aqui é uma questão, aquele estilo unifenos de ser, né? É uma questão, pelo menos no meu caso, uma questão que tem um enunciado um pouquinho maior, tá? Tem alguns detalhes, alguma historinha no enunciado. Aí diz assim: calcule segundo a equação. Aí você tem a equação aí, ó. A equação você tem o peróxido reagindo, tá, com o CO2 e produzindo aqui, ó, carbonato de potássio e produzindo aqui oxigênio, tá? Então, calcule segundo a equação a massa em quilo, ó, toma cuidado, tá? Em quilogramas, tá? De quem? Do superperóxido de potássio necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante durante 72 horas. Olha que fera. Parecendo questão do Eric também, né? Se, em média, uma pessoa exala 1 quilo de CO2 por dia, tá? Primeira coisa que você vai ver aqui, ele quer 72 horas. 72 horas equivalem a 3 dias. Então, se ele está exalando aqui, ó, 1 quilo de CO2 por dia, em 3 dias, quanto que ele vai exalar de CO2? Quanto, Antônio? Está dormindo aí, acorda, seu safado. Antônio, quanto que ele vai exalar? Se ele está exalando 1 quilo por dia, cuidado que é. Em 3 dias, quanto que sai aqui, Marielle? 3 quilos, né? Né? Você vê que faz um enunciado desse tamanho aqui para uma bobeira. Então, a primeira coisa que você vai ver aqui, ó, é olhar se a equação está balanceada. Vamos dar uma olhada aqui se a equação está balanceada. Isso aqui que pega, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou olhar aqui, ó, olha o potássio, que é o metal. Potássio, tem 2 potássios entrando, tem 2 potássios saindo. Até aqui tá beleza. 2 entrando, 2 saindo. Agora, o ametal. Zé, tem algum ametal aqui, diferente do carbono? Não tem, não, né? Então, a gente vai direto para o carbono. Carbono, eu tenho um carbono entrando aqui, um carbono saindo aqui. Beleza? Tá balanceado. Vamos olhar agora para o oxigênio. Tem 4 oxigênios entrando, com mais 2 oxigênios entrando aqui. Então, tem 6 oxigênios entrando. E vamos ver quantos oxigênios eu tenho saindo aqui, ó. Tenho 3 oxigênios saindo. E olha aqui que eu tenho aqui, ó. Tenho 3 meios de oxigênio. Esse 2 corta com esse 2, né? Uma fração. Aí fica quanto aqui, ó? Se eu tenho 3 meios de oxigênio aqui, ó, eu vou ter 3 oxigênios de cá. Então, aqui, vamos lá, eu tenho 6 oxigênios entrando e tenho 3 com 3 oxigênios aqui, 2 cortou com 2, ficou 3, tem 6 saindo. Então, olha, a equação está balanceada. O problema meu não é a equação, tá? Já me deu a equação balanceada, já está tudo certinho.
etc. Tal. Então, ele quer saber aqui, voltando para o enunciado, ele quer saber a massa em quilo de K2O4 necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante durante 72 horas, sabendo que por 24 horas ele consome 1 quilo. Então, a massa eu vou ter de 3 quilos. Então, para eu não esquecer aqui, ó, a primeira coisa que eu venho e faço é isso aqui, ó. Ó, 1 quilo, se você fazer isso aqui, você já fez de cabeça, óbvio, né? Mas 1 quilo de CO2 um dia. Então, em 3 dias, 3 quilos que vai me interessar aqui do CO2. Então, aqui está a equação de novo, tá? Eu tenho aqui, então, o superperóxido de potássio reagindo com o CO2, produzindo carbonato de potássio e produzindo 3 meios de oxigênio. Se você não enxergou lá, enxerga aqui, ó. Eu cortei esse 2 com esse 2, ficaram 3 aqui oxigênios, com 3, 6, tá? Vamos lá, calculando a massa molecular lá, ó. Aí ele te deu no enunciado, ó, sempre vai te dar isso aqui, o oxigênio 16, carbono 12, potássio 39, tá? Que é a massa dele. Aí já te deu isso, beleza, Zé. Ele me deu, beleza. Então vamos lá. Aqui no enunciado eu tenho 2 potássios e tem 4 oxigênio no superperóxido. Vamos fazer a massa dele? Então, 2 potássios. Cada potássio tem a massa de 39. Então, 2 vezes 39 dá quanto? 78. E aqui eu tenho 4 oxigênios. 4 oxigênios. Então, ó, 4 vezes 16. Cada oxigênio tem massa de 16 gramas por mol. Então, 4 vezes 16, 64. Muito fácil. Ó, somei aqui as duas massas. Então, ó, desse superperóxido, qual que é a massa que eu tenho, Zé? 142 gramas por mol. Beleza? Aí, ó, quem que está reagindo com quem aqui, ó? Presta atenção que no cálculo estequiométrico sempre você tem 2 ou mais elementos reagindo. E aqui quem ele aponta que está reagindo, ele tá apontando para você que está reagindo o superperóxido com o CO2, tá? Eles que estão reagindo. Aí você vem aqui e fala, Zé, agora eu vou calcular a massa molecular do CO2. Facinho, né, Zé? Agora eu aprendi agora isso aqui para mim virou uma bobagem. Não aprendeu nada, você já sabia, você está relembrando. Então, ó, 1 carbono, você tem aqui ó, 12 gramas por mol, tá? 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32 gramas por mol. 32 com 12, 44 gramas por mol. Ah, Zé, aqui é 1, né? Não tem que dobrar nada aqui, não tem que triplicar nada. E está pedindo para reagir esse com esse. Então, beleza. Agora ficou fácil. Olha que bobeira, ó. 142 gramas do superperóxido está reagindo com 44 gramas, tá, do CO2. Aí é o seguinte, quanto que você quer dele? Você quer 3 quilos de CO2, vai precisar de quanto do superperóxido? Aí você coloca aqui, ó, 3 quilos vai produzir Y aqui. Aí você fala assim, nossa, Zé, você está misturando unidade. Você está misturando grama com quilo. Não estou misturando unidade nenhuma. O que está acontecendo aqui? Ó? Se eu estou colocando grama de K e grama de K, essa grama de K corta com essa grama de K, eu estou colocando quilo de K, automaticamente quem vai sair daqui vai ser quilo. Posso fazer isso perfeitamente. Ah, Zé, mas eu fico confuso quando eu faço assim. Não tem problema. O que você vai fazer então? Eu gosto de trabalhar tudo com a mesma unidade. Tudo bem. Se você tem 3 quilogramas aqui você vai colocar 3.000 gramas, tá? Aí você vai fazer a sua regrinha de 3, você vai... Covid. Você vai multiplicar em X, tá? E ao multiplicar em X aqui, nessa regrinha de 3, a diferença aqui, se você entrou com 1 quilo, já vai sair com 1 quilo aqui, ó. Já saiu com 9,68 quilos do superperóxido para eu conseguir aqui ó, absorver 3 quilogramas de CO2 da nave, né? Para o pessoal não morrer asfixiado. Agora, se você colocar 3.000 aqui, qual que é a diferença? Vai dar 9.680 gramas. Nenhuma diferença, tá? Aí, por exemplo, se você tem... Aqui, eu acho que aqui não tem alternativa. Não, aqui não tem alternativa, né? Se você tem alternativa, quando você tem alternativa, aí você vai buscar alternativa. Está em quilo, está em grama. Você entrou com quilo, entrou com grama. A escolha é sua. Não vai alterar absolutamente nada e você não vai ter nenhum problema. Você está vendo que todos os exercícios que a gente está fazendo até agora aqui, todos eles são extremamente medíocres. Deixa eu voltar aqui para cima, que tem hora que essa janelinha aqui, embora não apareça
Ô Zé, mas cai nesse estilo aí ou cai mais complicadinho? Seja real. Não, vamos seguindo aqui. Nós estamos no terceiro, né? Calma. Pois é, então não tem nada de medida, né, querido? Não, calma, peraí, Marcelo. Primeiro a gente vai Oi? adotar a boca da criança. Mas deixa eu só te responder a tua pergunta. Se você pegar mesmo as questões antigas da Unifenos, que o Alcides, por exemplo, fez, tá? A maior parte foi o Alcides e o Lima. Você chegou a ter aula, você não chegou a ter aula com o Lima lá em Machado, não, né, Marcelo? Não, não, você é criança. Não, Mas você ouviu com falar Lima do não. Lima? Mas você ouviu falar dele, né? Não. O senhor lá que Uh-uh. teve um problema com a menina no baile de formatura, você não viu a história do Lima? Que as freiras demitiram. Não, Você estudou no Zé é objetivo? fofoqueiro. Ah, é que o pessoal lá falou isso, agora eu não sei. Eu sei que foi demitido lá e foi demitido aqui. Era um professor há muitos anos. Não, Jesus. eu tô Zé, falando. agora conta o babado, é. Não, não sou fofoqueiro. Ah, Zé. Não, não, mas achei que é Marcelo, porque isso aí a tua irmã sabe, Marcelo. A tua irmã teve aula com ele. Pode perguntar pra tua irmã. Vou falar pra ela me contar. A tua irmã, ela teve aula com ele lá Depois conta pra nós. no Objetivo. Viu? Não foi? Pode deixar, gente. Então, eu fofoco. depois, não vou falar que está sendo gravado, mas se você perguntar para mim se ele teve culpa, se não teve, eu não sei te falar, né? Eu sei que, não sei, colégio de freira, o pessoal, mas foi baile de formatura de terceiro ano. Antes, quem fazia, no que eu quero chegar é o seguinte, antes quem fazia a prova da Unifenas era o Lima, pessoa gente fina pra caramba, senhor solteiro, ele vinha, naquela época, já tinha quase 60 anos, 50 e tantos anos, ele vinha de São Paulo, morava em São Paulo, dava aula aqui. Tá? E ele fez a prova da Unifenas durante muito tempo. Se você pegar as provas da Unifenas até, acho que 2012, mais ou menos, era o Lima que fazia as questões de química. Você vai ver que as questões de química, e depois, quando o Alcides assumiu, tá? Que foi a maior parte do tempo foi o Alcides, aí a Ana Lúcia fez uma ou duas provas, tá? Mas você vai pegar aí, você vai ver que as questões do Alcides, quando você vai usar cálculo estequiométrico, não foge muito disso aqui não, viu, Marcelo? É bem simples, é que o pessoal trava por causa da tal de estequiometria, o pessoal acha que é muito difícil, etc, tal, mas quando você vê devagarzinho, você vai vendo aqui e tal, você vai ver que não foge disso. O Lima... Mas e a questão da Ana Lúcia, tu, como é que é? As questões dele, do que? De estequiometria? Dessas duas provas que ela fez, tranquilo também, não tem nada demais, tá? O problema é que, às vezes, o que assusta é que o cara, ele olha para o enunciado e fala assim, nossa, essa questão é impossível. E não é impossível. Exatamente. É só você ler, tirando os dados, que não é impossível. Aparentemente, essa questão aqui, você ia falar assim, nossa, essa questão deve ser muito difícil. E não tem nada de difícil, tá? Então, assim, as questões de estequiometria que cai, Ana Lúcia, tá? Lima, que já caiu, e Alcides, principalmente o Alcides e o Lima, que tem mais questões, né? Que foi feito por eles, normalmente é nesse nível aqui, tá? E nesse aqui também, que esse aqui também é o mais fácil, vai começar um pouquinho aqui, ó, complicar a partir desse aqui, ó. Aqui vai começar a complicar um pouquinho. Você tem que saber também. Agora, a partir da questão 6 é um meu nível, tá? Aqui, se eu tiver bem no dia, quem sabe que cai desse tipo assim, tá? Pode ficar sossegado. Vamos lá. Ah, Zé, mas então você faz a prova num dia bem, né, meu filho? Não, a prova tá feita, Marcelo. Agora já vamos Então, lá. aí você me fala que... Tchau, pai, vai com Deus. Aí você me fala. Não, já te dei a Entendeu? lista. Você tem que fazer essa prova num dia legal, né, meu Não, filho? não, para quê? Eu já te dei a lista de como pode cair. Então, resolvido o problema. Vamos lá. Olha só, esse aqui também é bem facinho. Há alguns meses, a Petrobras anunciou, aqui uma reportagem da Veja, blá, 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 que reduziria de 5% para 3% o teor de enxofre no óleo combustível. Isso significa 272 toneladas de enxofre a menos por dia na atmosfera. Então, guarda aí, 272 toneladas a menos. Sabe-se que o enxofre contido no óleo na realidade, tá, transformado em SO2, um gás, no momento da queima, que é a mesma coisa aí, combustão. Aí vai dizer assim, ó, qual a massa em tonelada desse gás que deixará de ser lançada na atmosfera por dia devido à melhoria anunciada? Aí te dá aqui, ó, as massas atômicas relativas, o oxigênio 16 e o enxofre 32 gramas por mol, tá? E te deu a equaçãozinha aqui, ó. Te deu o enxofre, te deu o oxigênio. Então, muito bobinho,
muito direto e muito objetivo. Então, o enxofre reagindo com o oxigênio, o que eu vou ter aqui? Ó? O SO2. Já está balanceada, um enxofre, dois oxigênios. Então, está tranquilo. Então, ele está reagindo aqui, ó, enxofre com oxigênio e está produzindo, então, o SO2. Então, olha, vamos Ô, ver Zé, aqui a volta na massa. reação. Como é que é? Volta nessa reação. Não pode ser aqui, isso aqui, ó. S mais O2 que dá SO2. Não tá saindo 2S? Não, não. O 2 só está no oxigênio, Marcelo. Não está na frente do S. Esse 2 aí, na verdade, ele é pequenininho, Marcelo. É porque aqui, Ah, ó, tá. na hora Entendi. é SO2 com 2 pequenininho. É que na hora Tá. que foi Aham. passar aqui, ele formatou, tá? O 2 da Tá. direita, sempre ele vai ser o 2 daquele elemento exclusivamente, tá? Tá. E o Certo. 2 da esquerda é o índice de balanceamento, quando ele é grandão. Tá. Certinho? Uhum. Então tá aí, ó. Aí você vai ter aqui, ó, a reação do enxofre com o oxigênio, produzindo o SO2, tá? Aí você foi lá, calculou a massa molecular. Aí você viu que o enxofre, ele tem massa de 32, com dois oxigênios, 2 vezes 16, dá 32, com 32, a massa dele vai ser 64. Então, ó, é o enxofre, tá? Produzindo CO2. Então, o que ele está perguntando para você? Cada enxofre aqui, ó, enxofre elementar que a gente chama, ele tem uma massa de 72 gramas. Então, 72 gramas dele produz 64 gramas desse gás. Só que ele quer saber o seguinte, ó, 272 toneladas de enxofre elementar, quanto que representa do dióxido de enxofre? Então, representa aqui X. Então, regra de 3 simples, ó, grama você pode cortar com grama, aí o que sair aqui vai sair direto tonelada. Fez a regra de 3, vai dar 544 toneladas de SO2, exercício medíocre, tá? Só tem uma fórmula maior, etc, tal, mas o exercício em si é medíocre, não tem problema nenhum. Então, muito fácil. Zé, Oi, pode falar. Fala, Marcelo. tá. Não era só isso mesmo. Esse negócio de menos 272 gramas não tem nada a ver? Toneladas? Não, porque se você está aqui, ó, isso aqui está multiplicando, não tá? X vezes 32 não dá 32 gramas? Aí o que está multiplicando Dá. não desce para cá dividindo? Aí vai ficar Sim. 64 sobre 32, não é? Aí você não vai cortar grama com grama que está embaixo aqui? O que vai sobrar aqui, ó? 272 o quê? Toneladas para multiplicar. Então, o que vai sobrar aqui de unidade é a tonelada. Então, você olhou aqui, ó, quando está nesse sentido aqui que é proporcional, você corta esse com esse, o que vai dar aqui de unidade? Exatamente essa unidade aqui, ó, tá? Aí pode ser tonelada, pode ser quilo, pode ser, aí você já faz direto. Não precisa ficar, Zé, Certo. eu quero Eu tô colocar em grama. Pode colocar, mas é bobeira. Oi. Eu tô falando que no exercício falou lá menos 272 toneladas. Não tem que fazer uma... Como é que fala? Uma continha de menos nesse final? Não, não. Você tirou, tem menos 272 toneladas na atmosfera. 272 toneladas que você retirou da atmosfera equivale a quanto do SO2? Na verdade, isso que ele está te perguntando, tá? Ah, tá. Você não é nada de menos, porque tem menos, não. O teor dele, você retirou, ó, 272 toneladas de enxofre a menos por dia na atmosfera. Você está retirando esse valor. Que, na verdade, na atmosfera, você tem uma reação que é o dióxido de enxofre. Então, esses 272 toneladas do enxofre elementar representa quanto do gás enxofre? É isso que ele está te perguntando. Tá? Aí nós estamos convertendo, então, 272 toneladas do enxofre elementar no dióxido de enxofre. Só Beleza. isso. Agora vamos lá para esse outro aqui também, que é fácil, para a gente fazer um aqui que é um pouco mais meu estilo. Agora, até os 5 são fáceis, e depois os 5 também são fáceis, mas é mais o meu estilo. Aí, esse aqui que a gente tem que ver o estilo básico primeiro, né? Para ver os outros estilos. Se não entender o básico, você não vai entender o outro nunca, certo? Então, ele diz assim, ó, para se obter o manganês metálico, muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes, o dióxido de manganês reage com alumínio metálico
segundo a equação abaixo. Então, aqui eu tenho dióxido de manganês reagindo com 3 dióxidos de manganês, reagindo com 4 alumínio, que vai formar aqui, ó, o trióxido de alumínio e vai liberar aqui o que a gente chama de manganês metálico, tá? Então, ó, não precisa nem perguntar, né? Óbvio que já está o quê? Balanceado. Se todos os coeficientes estão presentes aqui, né? Ah, Zé, você pode dar errado aqui? Lógico que não, né? Aí também seria demais a conta, né? Aí só para a Marielle que isso poderia acontecer, né? Olha só, supondo o rendimento de 100%, Marielle, você está com a câmera aberta, você está dormindo, cochilando agora. Ó, supondo Mentiroso. o rendimento de 100%, essa cara de sono, tudo. Supondo o rendimento de 100% para essa reação, a massa de dióxido de manganês necessária para se obter 5 toneladas de manganês metálico é de aproximadamente. Vamos lá, então. A massa, o que ele quer que você considere aqui? Ó? Ele quer que você considere o dióxido de manganês com o manganês metálico. Então, para esse cálculo estequiométrico, ele está relacionando esse óxido com esse metal. Ah, Zé, eu não vou usar nada do alumínio aqui? Não vai usar nada do alumínio, tá? Nada do alumínio. Então, é isso reagindo com isso, tá? Ele quer saber quanto você vai precisar desse gás para você produzir 5 toneladas de manganês. Só isso. Aqui ele te deu que o alumínio ele tem a massa de 27 e o manganês de 55, tá? Unidade de massa ou gramas por mol. Então, vamos lá. Colocando aqui, ó. Então, aqui eu tenho a equação em cima. Então, vamos calcular a massa, tá? Aqui eu tenho, então, ó, o dióxido de manganês. Fiz a massa molecular, facinho. Então, tenho 3 aqui vezes 55. 3 manganês vezes 55. 165 gramas. Agora, pelo amor de Deus, não me erra essas bobeiras aqui na prova, não, viu? Não esqueça que é 3 vezes 2. Que dá 6 oxigênios, tá? Então, esse aqui é o índice do balanceamento. Então, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 6 vezes 16, 96. A massa molecular aqui do manganês vai ser de 261 gramas por mol. Facinho. Aí eu venho aqui o manganês, quero saber o manganês metálico. Então, as duas reações estão apontadas aqui pela seta que eu estou trabalhando, de acordo com o enunciado. Eu tenho 3 manganês, cada manganês vale 55, então 3 manganês, 165. Então, a reação que eu vou ter aqui, ó, cada 261 gramas, tá, de 3 óxidos de manganês reagem com 3 manganês metálico, produzindo 165 gramas. Em outras palavras, 261 gramas, tá, ou 261 gramas desse composto produz 165 gramas de manganês metálico. Então, ó, eu quero saber quanto desse composto eu preciso para eu produzir 5 toneladas, ó, 5 toneladas de manganês metálico. Então, 5 toneladas de manganês metálico, X. Então, beleza. Fez a regrinha de 3 aqui, ó, vai sair em tonelada aqui, vai dar aproximadamente 8 toneladas, que vai dar o valor 7,91, a gente vai arredondar para 8. Aqui tem alternativa, né? Tem. Seria a letra D aqui, ó, tá? 8 toneladas de manganês metálico. Bom, até aqui eu acho que deu para entender, né? Os exercícios mais simples, exercícios básicos. Então, primeira coisa, você vai escrever a tua reação química, tá? Ou aproveitar a reação química que está na prova, já o dia que está lá. Segunda coisa, você vai balancear essa reação química. E terceira coisa, na estequiometria, você vai fazer aqui a regrinha de 3. Muito fácil, tá? Agora, exercício estilo JH. Estilo meu. Esse é o típico exercício estilo meu. Por quê? Porque envolve química e envolve muito conceito que você vê na física também, tá? Também na química e na física. Vamos lá. Ah, Zé, mas parece que é facinho. É facinho também. Desde que você não tenha problemas com relação a unidades básicas que você já tinha que saber, né? Transformação de unidades, aquela coisa que eu creio que o Eric sempre bate, né, no pé com vocês, aquela centímetro cúbico, decímetro cúbico. Eu acho que você não tem problema com isso. Mas vamos lá. Vamos ler o exercício. Ele diz assim, a obtenção de etanol, aliás, vocês vão receber amanhã
prova, a prova de simulado, façam um simulado sozinhos lá, vocês têm responsabilidade para isso, né? Tenta fazer sozinho, depois a gente vai lançar o gabarito também. Tenta fazer o simulado, as questões sozinhos, tá? Que eu tinha feito esse simulado com muito carinho e tal. Fiz lá no mês de março, antes da paralisação, eu já tinha feito, que a Beth já tinha me pedido, já tinha feito aquelas questões. Então, ó, vai cair muita química orgânica, porque naquela época a gente estava trabalhando muito com a química orgânica ainda, tá? Não vai ser matéria recente que a gente viu ainda, não, tabela periódica. Vai ser no terceiro simulado que vocês farão. Faça com carinho a questão de química, as questões de química, para você identificar as funções orgânicas que a gente viu, tudo bonitinho. Faça com carinho, que ali a somatória dos simulados, aquilo que eu disse para vocês desde o início do ano, vai dar um reflexo muito grande na prova de vocês, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, a obtenção do etanol, do álcool etílico, a partir de sacarose e açúcar, por fermentação, pode ser representada pela seguinte equação. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho, então, a sacarose, o açúcar, tá? Polissacarídeo. Aqui eu vou ter a água reagindo e produzindo aqui, ó, o famoso etanol. Lembrando que o etanol, tá? O radical dele, orgânico, é a hidroxilo, tá? O OH aqui, ó, e liberando CO2. Ah, você bateu o olho aqui, tem 4 aqui, tem 4 aqui, você pode até olhar, Zé, vou dar uma olhadinha aqui, que eu não confio muito, né? Você é muito cheio de pegadinha. Ah, tem 12 carbonos aqui. Aqui tem 4 vezes 2, 8. 8 com 4 tem 12. Tá balanceado, tá vendo? Ó, tem 22 hidrogênios aqui, com mais 2 hidrogênios aqui, então a gente tem 24 hidrogênios. Ah, Zé, eu vou dar uma olhadinha. Ó, 4 vezes 5, 4 vezes 5, vou ter aqui 20, tá? Aqui eu tenho, ó, 4 vezes 1, 4. Então, 20 com 4 tem 24. Então, tá tudo beleza aqui, tá tudo balanceado. O oxigênio, eu tenho 11 oxigênios aqui com mais um, 12. Aqui eu vou ter 4 oxigênios. Aqui eu vou ter 4 vezes 2, 8, com 4, 12. Entra 12 oxigênios, sai 12. Então, a equação já está balanceada. Você não precisa perder tempo com isso. Ô, Zé, Oi. você acha que na prova vai ter reação balanceada já ou não? Dá essa dica pro cursinho do Atenas. Vocês vão ter que olhar, Marcelinho. Ah, Zé, Prestar dá uma atenção dica nisso pro aí. cursinho, velho, por favor. Eu vou te dizer o seguinte, normalmente as questões que eu dou em prova, normalmente eu já dou balanceado, para não ter um fator a, né, Entendi. um fator a mais para o aluno fazer, para ele errar, entendeu? Porque Então, aí nessa você acha equação que você aqui, vai estar... aliás, nessa questão aqui, por exemplo, Marcelo, o menos, o que você não pode, o balanceamento é o mínimo possível. O problema é que só conversão de unidades. Saber fazer conversão de unidade não tem erro, tá? Então, o Certo. mínimo que eu teria que analisar nessa questão é se o indivíduo ele consegue ou não fazer o balanceamento. Até porque eu já estou dando. Né? Assim, ó, o macete é assim: se 2 elementos já aparecem balanceados aqui, ó, a equação já está balanceada. Tá? Certo. Já olhou lá, tem 2 elementos balanceados, já era. Então, Aí, você está pressentindo que vai estar balanceada já, né? Estou pressentindo nada. Estou dizendo que se a questão for um pouco mais difícil, você analisar a questão, se achar que foge um pouco da estequiometria básica, só do cálculozinho, de ser da regra de 3, aí você pode ter certeza que a equação vai estar balanceada. Tá? Tá. Se a questão for mais simples, igual aquelas 5 anteriores que a gente analisou, aí pode não ser vai que a ser. pegadinha está no balanceamento. Tá? Tá. Aí, admitindo-se que o processo tenha rendimento de 100% e que o etanol seja anidro puro, calcule a massa em quilo de açúcar necessária para produzir um volume de 50 litros de etanol, suficiente para encher um tanque de um automóvel. Então, agora ele te dá um volume aqui, 50 litros de etanol. Aí, o que ele faz? Ele te dá a densidade do etanol, te dá a massa molar, aqui já está te dando a massa, você não precisa calcular a massa desse composto gigantesco. Então, a sacarose ele já te deu calculado, tá? 342 gramas por mol, e vai te dar a massa do etanol, que é 46 gramas por mol. Então, assim, o exercício parece difícil, mas ele é muito fácil, só que tem o problema das unidades. Zé, qual que é o primeiro problema de unidade que você está vendo aí, ó? Você foi esperto, você olhou aqui, você está vendo, ó. O que acontece aqui, ó? No enunciado,
ele está te dando aqui 50 litros, certo? De etanol que vai ser produzido. 50 litros. Aí eu tenho um probleminha. A densidade está em gramas por centímetro cúbico. Pergunta que eu faço para vocês agora. 1 litro, eu posso converter direto para qual unidade volumétrica? 1 litro. 1 litro equivale a qual unidade volumétrica? É centímetro cúbico litro? Qual unidade volumétrica equivale 1 litro? Que o Eric sempre fica batendo com vocês, tal, quando está fazendo exercício, que envolve massa, porque massa é igual a densidade vezes volume, então que envolve massa. 1 litro representa o quê? Representa decímetro, centímetro, milímetro, representa metro, representa o quê o litro? A unidade direta. Milímetro? Hã? É metro, não é? Não. Milímetro? Ó, isso aí, nem milímetro. 50 litros, e você tem que levar para o túmulo esse negócio aí, porque isso não é só para química, não, é para física também, tá? 50 litros deu litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Vocês não podem esquecer disso. Põe no cantinho do seu caderno aí, tá? Isso aí serve para cálculo, não só estequiometria, serve para tudo, para física principalmente. 1 litro sempre você relaciona com 1 decímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 1 mililitro. Não esqueçam disso. E isso vocês têm que saber, isso não é dado, tá? Então, você bateu o olho aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Vocês não podem esquecer disso. Tá? Para as minhas questões de química, vou fazer vestibular da FUVEST, vou fazer vestibular da Unicamp, tem que saber isso. Então, sempre isso aí é fundamental. 1 litro, 1 decímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Ponto. Essas duas vocês têm que guardar. Aí, o que acontece aqui? Ó? Então, acontece que ele tá querendo produzir aqui um volume de 50 litros de etanol. Aí você já fica todo nervosinho, porque você fala assim, Zé, porque ele podia ter dado aqui quilo, né, para facilitar a minha vida, igual estava sendo feito nos exercícios anteriores. Não, mas ele quer litro, 50 litros. Se ele quer 50 litros, então, a primeira coisa que você bate o olho aqui, ó, o Zé falou para mim que litro é decímetro cúbico. Então, você está enxergando aqui, ó, 50 decímetros cúbicos. Aí você fala, nossa, Zé, 50 decímetro cúbico. Aqui eu já vi um BO. Aqui tá, a densidade está em grama por centímetro cúbico. Pegadinha, né, Zé? Pegadinha das brabas, viu? Vou falar para você. 90% cai nisso, porque vocês têm a mania de pegar um negócio e já ir multiplicando, blá, 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 blá. E aqui é 50 litros, multiplico pela densidade aqui. Eu já vou ter a massa, não sei o quê, blá, blá, blá. Era tudo, era tudo. Então, olha só. 50 litros, 50 decímetro cúbico. Então, estou com unidades diferentes. Vamos olhar aqui a resolução desse exercício. Então, eu peguei aqui, ó, peguei a sacarose, produzindo 4 etanol, outra pegadinha aqui, tá? São 4 etanol, na hora lá você fica suadinho, apavoradinho, né? Mão transpirante, coração disparado, aquela coisa tudo, tá? Aí dá zebra, dá zebra. Então, ele está pedindo aqui a relação entre a sacarose com a produção de etanol. A relação entre esse açúcar com a produção de etanol. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, ele te deu a massa da sacarose, 342 gramas por mol. Então, 342 gramas por mol está produzindo 4 mols de etanol. Cada etanol equivale a 46 gramas. Toma cuidado, hein? Então, é 4 vezes 46, igual nós vimos nos exercícios anteriores. O problema é que ele quer aqui, ó, ele quer 50 litros. Aí o cara mete 50 litros aqui e pergunta para você assim, ó, 50 litros de etanol vai produzir quantos quilos que eu preciso em 50 litros de etanol? Quantos quilos eu preciso de sacarose? Aí você fala, esse Zé é mal, esse Zé é louco. Eu não sou mal, não, porque eu te dei aqui no exercício, ó. Então, o que eu te dei, ó? Volume, não é 50 litros? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar os 50 litros para quilo. Eu tenho a densidade, então é fácil, mas não para por aí, né? Então vamos lá, 50 litros, volume 50 litros. Você sabe que densidade é massa sobre volume. Isso aqui você tem que fazer uma plaquinha, colocar no pescoço, levar para o túmulo. Isso aqui você vai carregar o resto da tua vida, tá? Então densidade é massa sobre volume, beleza?
Então tá aí, deixa eu só chegar para cá um pouquinho, que eu não estou enxergando aqui direito. Então, densidade é massa sobre volume. Então, se a densidade é massa sobre volume, o que está acontecendo aqui? Ó? O que é massa? Massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. Então, o Eric costuma fazer muito isso na prova também. Que macete, por exemplo, tá? Você está calculando lá a quantidade de calor liberado pelo corpo. Às vezes ele não te dá a massa, mas no exercício ele te dá a densidade, te dá o volume. Aí, se você estiver trabalhando com a mesma unidade, beleza, você já multiplica direto. Em vez de você colocar MC delta teta, você coloca lá dV Czinho, que é o calor específico delta teta. É direto, você não tem que perder tempo com isso. Você guarda, ó, massa é igual densidade vezes volume, densidade vezes volume. Beleza, então vamos lá. Aí o Zé falou para você que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Que o Eric já deve ter falado para vocês também 1001 vezes. Vocês ainda estavam lá meio dormindo. Não falou não, falou não. Então, ele não chegou nessa matéria que envolve essas transformações ainda. Então, olha só. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Logo, Marielle, 50 litros, eu vou ter 50 o quê? Decímetros cúbicos. Aí a pergunta é o seguinte. Ashley, cadê a Ashley? A Ashley está aí também? Tô sim. Olha, mas por que você não fala nada, Ashley? Olha só, o áudio Sou dela... vergonhosa. Oh, meu Deus do céu, que vergonhosa. Tem que falar, pô. Tem que perguntar também, aqui igualzinho a sala de aula. Não tem nada de vergonhosa, não. Ô, Ashley, então vamos lá. Ó, eu quero passar decímetro cúbico para centímetro cúbico. Eu não estou trabalhando aqui com grama por centímetro cúbico. Pessoal, presta atenção. Grama por centímetro cúbico. Como é que eu passo decímetro cúbico para centímetro cúbico? Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, 1 decímetro cúbico, eu quero passar para centímetro cúbico. Presta atenção. Se eu tivesse passando 1 decímetro para centímetro linear, o que acontece? Você não anda uma casa para frente? Se a medida linear está elevada à primeira aqui, ó. Então, você anda de 10 em 10. Então, 10 elevado à primeira. Se fosse decímetro ao quadrado para centímetro ao quadrado, você andaria de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Você olha aqui, ó, tá? 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Você andaria de 100 em 100, se fosse medida diária. Agora nós estamos trabalhando com medida volumétrica. Então você está andando de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Aí você está andando para frente uma casa, então é 10. Aí você olha aqui para o teu expoente. Então, se o expoente é cúbico, você coloca 10 a terceira. Ou seja, você está andando de 1000 em 1000. Cada casa que você anda aqui, você vai andar de 1000 em 1000. Zé, se fosse milímetro cúbico aqui, eu andaria mais 1000. Tá? E outra coisa, se você anda para frente, você multiplica. Se você anda de ré, você divide. Beleza? Então, aqui, para eu passar decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1000. Por 10 a terceira. Então, o que eu vou fazer aqui? 50 litros tem 50 decímetro cúbico. Nossa, Zé, se ele tem 50 decímetro cúbico, para eu passar ele para centímetro cúbico, para ficar com a mesma unidade da minha densidade, eu preciso multiplicar por 1000? Precisa, senão você vai errar tudo, tá? Então, 50 decímetro cúbico equivalem a 50.000 centímetro cúbico. Tá vendo aqui, ó? Só nessa aqui você toma na testa, você erra tudo, tá? E, Zé, você é bonzinho, né? Aí na alternativa, você coloca uma alternativa que corresponde a usar 50 aqui, ó, multiplicando por 0,8, e outra alternativa que é verdadeira, que eu tinha que colocar 50.000, né? Então eu vou achar uma alternativa errada do valor errado que eu achei. Eu sou especialista em fazer isso. Uai, Zé, então, peraí. Então, você tá jogando do time contra a gente, ué. Não, mas totalmente contra. No caso, mas que é isso? Caso de fundamental, isso aqui é coisa de fundamental. Aquela regra. Mas a pergunta para vocês é assim, vocês entenderam por que tem que passar decímetro para centímetro? Entendeu, né? Não, eu acho que eu entendi. Tá, entendeu que está em litro aqui, litro representa decímetro, e se está em decímetro aqui está em centímetro, está em unidade compatível, tem que trabalhar com a mesma unidade. Então, fique esperto. Então, aí eu pego lá, densidade vezes volume, massa igual. Quanto que é a densidade? 0,8 gramas, tá? Quanto que é o volume? 0,8 gramas por centímetro cúbico. O volume, na verdade, é 50.000 centímetros cúbicos, que equivale a 50 decímetros. Aí, cortei aqui, ó. Aí eu peguei aqui, ó, 0,8 vezes 50.000, quantos gramas deu? 40.000
gramas. Simples assim. 40 mil gramas equivale a quantos quilos? 40 quilos. Então, ó, 50 litros equivale a quanto? A 40 quilos de etanol. Nossa, Zé, que fácil. Tá vendo? O resto agora é o que você já sabe. Fazer a regra de 3. Não tem nada mais. O problema é você enxergar isso aqui, ó. Você enxergou isso aqui, os exercícios, a parte terminal, a parte de você fazer a regra de 3 não muda em nenhum, todos são iguais. É sempre o mesmo raciocínio. Então, eu tenho essa quantidade de sacarose, produzindo essa quantidade aqui 4 vezes 46, tá? 4 vezes 46, porque você tem que multiplicar aqui, ó, pelo coeficiente de balanceamento, ou pelo número de mols de etanol, 4 vezes 46, esse etanolzinho aqui. Então, isso aqui produzindo isso. 40 quilos, X. Aí eu vou achar o valor de X aqui, ó. Quanto que eu preciso em quilo de sacarose para eu produzir 50 litros, que equivale a 40 quilos de etanol? 74, aproximadamente, um pouquinho, 74,35 quilos. Tá? Aí você fala assim, Zé, o exercício é difícil? Não. O exercício, na verdade, é um exercício fácil. Qual que é o problema do exercício? Unidades. Tá? Se você não cair na unidade, tranquilo, não vai ter nenhum problema. Agora, um exercício desse tipo aqui, qual que é o índice de acerto dele? Uma prova. Se eu não sei como é que eu vou resolver, etc. tal, o índice de acerto dele vai ser baixo. Tá? Você vai ter problema com esse tipo de exercício. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pergunte aí, pessoal. A Ashley aí, né? Se quiser perguntar alguma coisa, não precisa ficar com vergonha, não. Não tem nada de vergonha, não. Tem que mais perguntar mesmo. Eu não sei, pessoal. Tá bom. Pode ficar tranquilo, Alex. Está tudo em casa. O João Paulo também, que fica quieto. Pessoal, da forma geral, Gabriel, pessoal, ninguém fala nada. O Antônio deve estar dormindo, né? Roncando. Se ligar o microfone, não tem aula, né, Antônio? Babaca. Ô Zé, tem dó, tô aqui, ó. Tá louco. Você está na roça mesmo, Antônio. Estou vendo pela acústica, né? Estou vendo pela acústica, tá? Pela acústica. Pela acústica. Dá para ver que você está numa, ou você está dormindo lá de fora na rede aí, né, no salão grande, ou você está numa sala muito alta. E o pé direito dessa sala sua aí está bem alta, viu? O som está voltando, batendo, etc. Tal. No meu quarto, velho. Os caras é fera, viu, velho? Antônio, alguma Fala. dúvida aí, pessoal? Que eu dei nesse exercício? Nós vamos para o 7. O 7 também é fácil, mas tem umas pegadinhas aqui, mas é um pouco diferente. Ô Zé, Oi. só queria te lembrar que você é um babaca. Valeu, Antônio. A recíproca é verdadeira. Esse cara é fera, viu, velho? Antônio, deixa eu perguntar um negócio. A aula, quem vocês têm aula agora depois? O dia que o Antônio não te chama de babaca, a aula não é a mesma. Não, mas eu tava esperando, eu tava até triste hoje, não me chamou de babaca ainda. Pô. A próxima é do Eric. A primeira já entra já chamando de babaca. Na próxima é do Eric vai entrar 8h40 certinho, né? Isso. Você anda logo, tô com fome. Não, então vamos lá. 8h40? Ele não segura até as 9, não, porque tem que dar um intervalinho, né? Com o aluno. Ué, Não, ele não segura. mas não vai ter aula de biologia hoje, não? Não, hoje não, filhona. Beijinhos pra você. Ah, por quê? Mas não deu tempo, é negócio, como é que vai? De biologia. Amanhã a gente Tá tem no aula. lugar do Eric. Pode ficar sossegado. No mesmo horário? É. Não, como é que você vai demorar aí? Dá conflito de aula, pô. Como é que vocês vão... Não, aí a gente assiste a sua. Não dá certo, não. Depois dá problema isso aí. Como é que você vai dar 2 aulas ao mesmo tempo e... Dá no lugar de João Batista, ele não vai conseguir dar aula de novo, você vai ver. Que horas que é o João Batista? Eu tenho aula agora só às 10. Que horas que é o João Batista? Hoje nem tem João Batista. Ah, hoje não tem. Tem sim, as duas últimas, não é? Tem? Ah, não sabia. 10h40, João Batista. Então, eu tenho das 10 às 11 só. Tenho uma aula das 10 às 11. Qualquer coisa, vocês me avisam às 11 horas, então. Tá. Ô Zé, Mas amanhã tem de biologia. Tem, normal. Biologia normal. Amanhã. Amanhã, quem que é o primeiro horário de vocês? o Eric. Ah, não, é o Eric. Então não tem jeito também, né? Então, vamos, é só o terceiro. Mas aí depois só tem você, porque só tem... Não. Amanhã eu tenho aula particular depois da aula do Zé. Não pode aumentar mais a aula, não, Zé. Lógico que Segue o pode. horário. Dá teus pulos. Ah, Antônio, tem dó. Não, porque aí eu tenho aula só às 10 amanhã também, entendeu? Não, segue o horário normal, qualquer coisa de tarde você dá aula, porque eu já me organizei tudo. Tarde comecei tem a ter aula particular. simulado. Amanhã à tarde tem simulado, velho. Nossa, verdade. Não, gente, deixa o horário que a escola propôs E mesmo. hoje, hoje, às 11, quem que dá aula hoje depois, 10h40? Depois do João Eric? Batista.
Hoje? Aham. Ele tem medo do computador. Não, mas vocês falaram que hoje não era aula dele, hoje é quinta. Bom, Hoje é aula hoje dele, as a Marina duas que tá últimas é doida. dele. O problema é que o computador dele Eu tinha parece que tá sem esquecido. internet. Aí não tá conseguindo dar aula. não, então, se ele não der aula hoje, às 11, vocês me avisam, me mandam o WhatsApp. Aviso. Vocês me Viu? Pode deixar. avisam, que aí eu entro, a gente faz uma Ô, reunião. Zé, você podia até conversar isso com o Ivan, porque já que a gente não tá tendo aula com ele não tem celular para perguntar as dúvidas para ele, a gente não tá tendo ajuda nenhuma. Manda ele facilitar na prova, por favor. O homem Pois é, já pelo não amor de Deus, ajuda. porque- Agora não dá aula. Realmente, filho, isso aí não vai acontecer, porque ele já fez a prova, né? Então, não sei se vai facilitar, não, porque a prova já está feita. A única coisa Mas ele tem que dar uma deve dica, alguma coisa a gente tem que ter algum contato com ele antes da prova. Vai tem que a que prova ter, não porque é adiada, dia principalmente para 17. ele falar sobre redação também, viu? Porque ele não deve ter definido ainda o tema ainda da redação, alguma coisa assim, deve ter alguma coisa ainda, entendeu? Embora já estamos quase já deve estar imprimindo a prova já. Nem sei se está imprimindo que prova. Vocês não vão ter concorrente, não vão ter nada. Vocês vão fazer essa prova e vão passar, não tem jeito. Porque você acha que eles ficam até passando, agora cortou, estava passando na IPTV propaganda, prova da Unifens, 17 de maio, não sei o que e tal. Assim, pode ser que seja dia 17 de maio, mas qual a chance de ser dia 17 de maio também? Então, agora não está nem passando propaganda mais, pode ver que eu não estou vendo mais na hora do jornal. Vocês vão ter a prova, não sei quando, mas vão ter. Mas parece que as aulas vão voltar dia 3 já de maio. Aqui em Minas? Ixi, Aham. Marcela do céu. Ô Zé, No mês de maio não vai ter aula de jeito nenhum. Estamos com 28 mil casos. De ontem para hoje aumentou 3 mil casos, Marcelo. De ontem Ai, meu Deus do céu. Antes de ontem para ontem aumentou 3 mil casos. 204 mortes, aumentou, estamos com 28 mil casos. Essa semana, você pode escrever, nós vamos fechar essa semana com 50 mil casos. Na hora que parar da subnotificação, vai testar mais, vamos ter pelo menos final, domingo, pode escrever, vamos ter 50 mil casos tranquilamente. Se a prova Ô, da Zé. Unifenas não cancelar, eu vou sair com a história de que tem 100 casos em Alfenas. Não, mas Quero ver quem que vai você ser sabe quanto corajoso que tem no disso. sul de Minas, suspeito? No sul de Minas aqui? Ah, Internação? Então, Eu nós vou- estamos com 6 mil casos suspeitos. tá louco. Em Alfenas, confirmado, você só tem 2 casos em Alfenas hoje. Ontem veio uma senhora de Cambuquira e um caminhoneiro de 66 anos, aqui na Santa Casa, que foi hospitalizado, que tem a Covid. Agora, em São Paulo, os hospitais tops em São Paulo, lá, tem hospital que está com 100% dos leitos de UTI já ocupados. Tá? Credo. O Albert Einstein está com É. 83% dos leitos de UTI ocupados. Oi. Você viu um remédio que descobriu agora no Brasil que tem 94% de eficácia para o combate do Covid? A cloroquina? Não sei, ouvi uma notícia ontem. Ô, Marielle, tudo. Isso aí é o seguinte: tem uma série de medicamentos. A cloroquina só funciona para o Bolsonaro, na cabeça do Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro acha que a cloroquina é a solução. Então, se a cloroquina, junto com a azitromicina e com o zinco, se fosse a solução, por que ela não funciona nos Estados Unidos, então? Ontem, os Estados Unidos fechou com 650 mil casos de Covid. Então, está um problema problema público. Já morreram o número de infectados que tem no Brasil é o número de mortes dos Estados Unidos. 28 mil mortes nos Estados Unidos. Então, assim, por que não funciona lá? Então, assim, não tem... O que está acontecendo, sabe que eles estão usando muito aqui agora no sul de Minas e no Brasil? Está usando Tamiflu de novo, viu? Está faltando Tamiflu, que usa para o H1N1, que é o retroviral. Eles usam o Tamiflu, usam o Inadinavir e o Ciclonavir, que é para AIDS. São 3 antirretrovirais, tá? E o problema da cloroquina, a cloroquina, se o cara tiver problema no coração, geralmente pessoa idosa, ela dá arritmia cardíaca, mata o cara do coração, aí mata mais rápido ainda, entendeu? Então a cloroquina é só quando o cara já está na porta do céu para entrar já, e o cara não tem jeito, vai morrer mesmo, vamos tentar um negócio aqui para ver se funciona, mas não tem nada efetivo ainda, entendeu? Não tem nenhuma medicação, infelizmente. Tem alguns casos que o indivíduo às vezes responde bem, outros casos não responde a absolutamente nada. Então, nós estamos... Olha, outro problema, eu não vou deixar vocês alarmados, não vai, deixa para lá. Vocês vão ficar loucos com esse negócio. Ô, Zé. Outro problema que você vai ter aqui. Qual que é o problema? O problema maior? Tem pessoas que que já foram infectadas, desenvolveram a doença e a imunidade humoral que cai na prova de vocês da Unifenas,
a imunidade humoral deles não está produzindo anticorpos contra como é que fala? Contra o vírus, contra o coronavírus. A pessoa não tem anticorpos. O que significa isso? Que a pessoa sai da gripe, passa 2, 3 meses, pode pegar o coronavírus de novo. Então, espera-se que esse coronavírus fique circulando aí pelo menos 2 anos entre a população. Tá? Pelo menos 2 anos. Pode falar. Foi o Antônio? Oi. Os meninos estavam falando, você acha provável ter vestibular em EAD? Dá nome, foi o Cauã que tava falando isso. O que foi, João Paulo? Não entendi. Fala aí. Provável. Claro que não tem nem como. Ontem o menino tava falando no grupo que o vestibular vai ser EAD. Pô, eu não falei nada disso aí não, velho. Não falei não. Foi o Negão que falou. Não tem jeito não. Fui eu não, também não fui eu não. Não tem jeito não. Aí, por mais santo que fosse todo mundo, sem chance. Não, eles ficou bravo ainda. O Cauã ficou bravo. Vai ser sim. Não, eu falei que tinha... Não ia ter como, mas estavam falando que ia ter sim, que vai ser EAD e pronto. Falando isso, cadê o Cauã? Cauã, assume, velho. Eu tô aqui, ué. Pô, você tá aí, Cauã? Eu tô aqui. Ashley, você não fala? Tô focado aqui. Focado aí. Não, mas não tem possibilidade de ser distância, não, né? Bom, não vamos falar nada que não tem possibilidade, que nesse país nada tinha possibilidade também. Nós estamos aqui assistindo aula também online, etc. Tal, e segue a vida. Pessoal, então vamos parar aqui que o Eric já vai entrar, né? Caso não dê agora de manhã também, vocês me avisam à tarde também, que à tarde eu estou tranquilo, viu? Qualquer coisa vocês me falam à tarde um horário para vocês aí, que aí eu marco à tarde e a gente entra à tarde. Um horário que não atrapalha vocês, as aulas que vocês têm também. Zé. Oi. Depois você manda esse slide? Eu vou mandar para vocês a lista de exercícios. Eu não vou mandar... eu vou mandar o slide também agora. Mas eu vou mandar a lista de exercícios para vocês tentarem fazer o 7, o 8, o 9 e o 10 aí, tá? Isso. Aí depois eu mando toda a resolução aí, tá ok? Mando para vocês já. Porque se eu mandar o slide resolvido, aqui já está tudo resolvido. Aqui, ó, tá revisar de tarde. Se eu mandar resolvido, aí já não tem graça, né? Para vocês aí depois. Beleza? Então vamos parando por aqui. Deixa eu só sair aqui desse slide aqui. Aí o Eric vai dar 2 aulas, né? Ô Zé. Oi. Depois, tem alguma teoria para escrever sobre essa matéria? Não, é só aquilo que eu passei no slide mesmo, Toninho. É aquilo lá, 3 pontos lá que você vai ter que fazer, tá? Você vai ter que escrever a equação, balancear a equação, e o último ponto seu, além de balancear a equação, você vai ter que fazer a regra de 3. É isso aí. Tem teoria nenhuma. O resto é só raciocínio lógico, entendeu? É só exercício. Estequiometria é exercício puro. Essa porcaria minha que tinha que travar justo agora. Certinho. Valeu, Zé. Então, falou, pessoal. Até mais, então. Vamos lá para a aula do Eric. Aí, 11 horas, se o João Batista não entrar, vocês me avisam, tá?